Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vedanipunam Shri Rupa Pantanogam Govindam Vidamujvalam Varatanam Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwa Guruncha Divya Bhagavat Premna Vidya Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui mais um encontro do grupo de Astrologia Singular, de Astrologia Védica. Hoje é um dia fantástico, hoje é um dia muito auspicioso para o sentido do trabalho que a gente conduz aqui, né, do estudo que a gente conduz aqui. Porque, de alguma maneira, a gente tem uma intenção com esse estudo. A gente tem um desejo com esse estudo. E a gente entende que para que um desejo se manifeste, a gente precisa de merecimento. E esse merecimento é fruto de esforço, é fruto de sacrifício, é fruto de trabalho duro. E quando a gente pensa isso astrologicamente e a gente localiza isso pelo Kala Purusha, a gente entende que o desejo está relacionado com a casa 11, a casa dos desejos. E a gente entende que essa casa, ela entrega os resultados da casa 10, que é a casa do karma, a casa do trabalho. Pelo Kala Purusha, essas casas são representadas pelos signos de Capricórnio, a casa 10, e Aquário, a casa 11. E por que que hoje é um dia especial? Porque hoje é o dia que o Sol entra em Capricórnio, que se chama Makar Sankranti. E o Makar Sankranti é o dia de uma grande festa na Índia e um dia muito especial em que são realizadas muitas cerimônias para pedir bênçãos para iniciativas e empreendimentos, projetos e toda a gama de desejos de crescimento na vida da gente. Isso inclui vida espiritual, isso inclui sadhana também. Então, para os materialistas, exclusivamente materialistas grosseiros, é um dia de pedir bênção material. Mas para os transcendentalistas, a gente entende que é um dia de investir energia no nosso desenvolvimento espiritual e no serviço devocional. Porque o serviço devocional, ele se manifesta na casa 10 também, na área do trabalho. Quando a gente entende que o nosso trabalho, o meio pelo qual a gente sustenta a nossa vida com dignidade, é uma oferenda também para Deus e uma oferenda para a força divina e transcendental, para a natureza que manifesta toda prosperidade, abundância, beleza, ternura, afeto e transformação, né? Então, o nosso processo de relacionamento com a natureza material, ela visa, em última análise, entender que tudo é uma expressão divina, tudo é uma expressão de um cuidado superior com a criação e com as partículas infinitesimais que dão vida à matéria, às divas. Então, hoje, Makar Sankranti marca a entrada do Sol no signo de Capricórnio. No hemisfério norte, é um marcador muito importante do retorno do Sol. E o que é que isso significa? Que na elíptica, nesse movimento que o Sol faz, que não é circular, né, que a Terra faz ao redor do Sol, na realidade,
que não é um círculo, é um oval. Então tem um momento em que a Terra se afasta ao máximo do Sol e depois ela retorna. Então esse momento do retorno, então quando o Sol faz a curva nesse lugar mais distante da elíptica, é o dia do Makashankranti, é o dia que o Sol entra em Capricórnio. Isso é interessante pensar dentro da divisão também do dia da gente, né? Quando a gente olha Áries como o ascendente e o Sol no nascer do dia, quer dizer que o Sol está na casa 1. E o movimento que o Sol faz leva ele ao meio-dia para a casa 10. Então, não necessariamente meio-dia específico, porque isso varia um pouco de acordo com as estações do ano. Então, quando o Sol nasce antes, ele chega nesse momento do meio do céu, num momento diferente também. Então, tem os ajustes que é feito. E esse período é chamado de Abhijit Muhurta, que é o período mais auspicioso do dia para cerimônias. É quando o Sol alcança o meio do céu. Então, nesse mês, né, do trânsito do Sol em Capricórnio, a gente entende que, de uma certa maneira, pelo Kala Purusha, o Sol está transitando o meio do céu e essa representa a casa 10, que é a casa do karma, a casa do trabalho. A gente sabe pelo Bhagavad Gita, Krishna explica, né, tanto em Karma Yoga como Karma Sannyasa Yoga, e a primeira sessão do Bhagavad Gita que trata sobre o processo de queima de karma negativo. Então, todos os karmas e yogas possíveis. A gente entende que através da casa 10, através da nossa energia, tanto a gente sustenta a nossa vida, como a gente pode se purificar também. Então, quando a gente pensa, né, quais são os resultados mais benéficos da nossa ação nesse mundo? Então, meio que como uma livre interpretação, né? Muita gente fala, Prabhupada disse isso, Prabhupada disse aquilo. E muitas vezes isso foi criado na mente da pessoa porque ela ouviu Prabhupada dizendo alguma coisa e ela entendeu aquilo e aí ela disse que Prabhupada falou aquilo. Então, para eu não cometer esse erro de dizer que Gurudeva que falou isso tudo, eu entendo que o que foi expressado por Gurudeva é que toda a jornada de um verdadeiro buscador deixa melhor o caminho que ele passa, né, do que quando ele encontrou. Então, assim, eu compliquei tudo, falei a frase toda errada, né? Todo o caminho, todo o percurso do buscador da transcendência, ele torna melhor a cada passo, ele torna melhor aquele lugar do que ele encontrou. Então, o verdadeiro buscador, ele melhora tudo aquilo por onde ele passa. E quando a gente entra na vida de alguém, essa deve ser a meta. Deixar aquela vida melhor do que a gente encontrou através do nosso serviço, através do nosso exemplo, de alguma maneira. Então, quando a gente entrar no coração de alguém, a gente deixar aquele lugar melhor do que a gente encontrou, com boas lembranças e com boas experiências. Então, a ação da gente no mundo é representada por essa casa 10. Então, que essa casa 10 seja a nossa capacidade de afetar positivamente a vida das pessoas para incentivar elas de alguma maneira no desenvolvimento da consciência e da vida espiritual.
Então hoje é um dia muito especial por causa disso. A gente tem as bênçãos também, né, dos mestres espirituais para a gente poder alcançar esse conhecimento. E é por isso que eu sempre canto esses mantras também no começo do nosso encontro, que é uma invocação e uma glorificação a esses mestres espirituais. E uma das coisas que eu tinha planejado para hoje também era de continuar falando e interpretando um pouco o mapa do ano de 2026, a partir do primeiro dia do ano, considerando o Kala Purusha, que é quando você coloca Ares no ascendente. Uma outra coisa também muito legal, né, é que hoje é Ekadasi. Então, um dia auspicioso, como uma caixancrante cair num Ekadasi, significa também uma bênção muito grande para quem está desejando entrar no processo de purificação. E aí uma purificação concreta, porque está dentro do signo de Capricórnio. E uma outra coisa também interessante, deixa eu conferir aqui. Exatamente. É que a Lua está na máxima debilidade. Ela está com 17 graus no signo de Escorpião. Mas a gente pode considerar que no momento em que o Sol entrou em Capricórnio, essa Lua ela estava em Anurada. Eu posso tentar conferir isso aqui, mas a ideia, exatamente, ó, a Lua estava em Anurada. Então, com a Lua em Anurada, ela tá na máxima debilidade dela. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, não tem nenhum fator direto que anule a debilidade da Lua, mas essa debilidade ela pode acabar anulada por fatores de mudança do ascendente ao longo do dia. Então, quando a Lua estiver ocupando uma das casas Kendra, a debilidade dela está anulada. Mas a gente entende que essa debilidade da Lua em Escorpião fala sobre profundidade emocional. E uma profundidade emocional de nível inconsciente. Então, traz aspectos de resgate de memórias muito profundas. Pode ter uma questão intuitiva muito forte também, mensagens intuitivas, né? Quase como psicografias mesmo, mas como uma mediunidade, né? Como uma sensibilidade a sinais da natureza, como confirmações de determinados sintomas emocionais. Então, também é um momento para ter cuidado com resultados psicossomáticos que podem se manifestar por desequilíbrio emocional. E como a gente está passando ainda, né? Eu acho que ainda está a combustão com certeza. Eu acho que o Graha Yuda acabou. É, o Graha Yuda acabou, mas Vênus e Marte, eles continuam combustos. Então, o resultado dessa combustão, com a debilidade da Lua em Escorpião, pode causar alguns tipos de baixas imunológicas e respostas psicossomáticas. Então, é bom se cuidar, tomar uma vitamina, descansar um pouco para não ter nenhum resfriado, para não ter também nenhum problema de pele, para não ter nenhum tipo de infecção, nada do tipo. Outra coisa interessante, né? Vênus foi junto com o Sol para Capricórnio. Então isso também traz suavidade.
a essa entrada do Sol dentro de um signo tão concreto e tão pragmático. Então, apesar da combustão de Vênus, que é bem forte, Vênus está com 2 graus, então ele está bem combusto, mas está com mais grau do que o Sol. Então, o fato de Vênus estar na frente do Sol, apesar da combustão, as qualidades venusianas se tornam visíveis. Então, muito importante da gente trazer essas qualidades venusianas, da gente trazer essas qualidades de beleza, afeto, ternura, cuidado, nutrição, compaixão, devoção, para colocar elementos dessa energia feminina e da natureza. Ixi, peraí. Putz, treta de gato, ó. Caraca, que doideira. Pegou o Antônio. Sorte que o filhotinho fugiu pra dentro de casa, senão ia pegar ele. Mas botei ele pra correr. Foi mal, galera. Vou fechar a casa aqui, vou deixar ele sair não. Só arrancou os pelos dele, eu acho que não machucou ele não. Cadê, Antônio? Vem cá. Ó, ele veio. Vem cá, menino. Fica aqui comigo. Ó, o Antônio. Acabou de apanhar, ó. Deixa eu ver se tá machucado. Tá não. Tá não, tá não. Depois eu olho ele direitinho, mas eu acho que ele não tá machucado, não. Gato louco. Ó, o Chiquinho. Coração dele batendo 1.000 por hora. Coitado. Os gatos são loucos, velho. E eu falando da combustão de Vênus e Marte tipo, os bichos se matando, tá ligado? Lá vai. Não sai não. É, então, boa noite, Ana. Belezinha? A gente estudou um pouco hoje as efemérides, deu uma olhada nas coisas aí. E aí eu já tô falando várias outras coisas, tá ligado? Que a gente não conversou, assim. É, eu tava falando, né? Eu gerei o mapa de hoje também, e eu tava olhando a entrada do Sol em Capricórnio e a relação com Vênus. Então, como Vênus traz suavidade também a essa coisa concreta, pragmática, exigente, rigorosa, rígida, né, concreta de Capricórnio. Então, um efeito muito legal, apesar da combustão. E aí, o fato de Vênus estar na frente do Sol preserva essas qualidades de maneira visível. Então, a gente consegue resgatar essa energia venusiana, mesmo com essa movimentação de combustão acontecendo tão forte. E aí a gente entende também, né, como eu estava falando, aproveitar esse momento para iniciar processos purificatórios. Então, iniciar processos de como a gente pode, né, encontrar caminhos de realizar nossas atividades materiais e não cometer mais erros, né, não se comprometer ainda mais com a exploração do mundo material. Então, como a gente pode ter dignidade naquilo que a gente faz, sabendo que a nossa pegada, a nossa impressão na Shakti da natureza transcendental, material, né? Então, tudo que está vivo, tudo que alimenta a gente vem de um plano sutil, vem dessa transmutação que se torna prana e alimenta e nutre o nosso corpo energético, e isso garante a existência do nosso corpo físico. Então, quando esses corpos se separam, a vida se vai.
Então, uma das características da diferença entre o corpo vivo e o corpo morto é que o corpo morto só tem a parte material nele, né? Não tem mais o corpo de prana, não tem mais o corpo de como é? Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, não tem mais prana, não tem mais mente, não tem mais inteligência, não tem mais consciência ali. Só tem a parte material, Ana, que vai voltar e vai virar terra de novo, né? Então, os grãos que vieram da terra e criaram o corpo voltam para a terra e depois se transformam em grãos de novo. E é muito legal a forma como os Puranas descrevem isso, né? Que as almas entram dentro do mundo material através da chuva. Então, as gotas de chuva trazem as almas para a terra. As almas entram nas plantas, entram nos grãos. Os homens e os animais comem os grãos e aí ficam férteis. E aí trazem almas para esse mundo na forma de filhos. É muito louco, né? A forma como eles descrevem a transição dessas diferentes dimensões de manifestação da consciência. Então, essa alma que entra através do grão volta a alimentar o grão. Diz aí, Ana. É lindo isso, né? É lindo. É, que a gente É muito. chove. É, e acho legal também que traz essa dimensão da nossa conexão com a Terra, né? Tipo, ela é a primeira mãe, né? Assim, não é a primeira mãe, né? Já vimos de outras, mas nessa experiência, digamos assim, a primeira mãe é a própria Terra, né? Sim, Bonito me demais deu. isso. Blumenau. Então, e Bumi é representada por uma vaca. Então, todas essas simbologias conectadas, né, para lembrar a gente das coisas, para trazer a lembrança do que é realmente importante dentro desse ciclo de nascimentos e mortes, né? E eu estava pensando assim, tipo, putz, como a gente se perde dentro das ontologias, né? Como, tipo, tem tantos níveis de manifestação e a gente acaba, tipo, sem prestar atenção em como isso acontece. Ah, pode crer, aí, o Tarabadra, exatamente, Rafa. O Tarabadra, inclusive, tem o poder de fazer chover, né? É o poder de Utarabhadra, o poder de fazer chover. E é representada por uma vaca, não é pelo touro, né? É por uma vaca. E tem uma relação também muito mística com Shakti Devi, Lakshmi Devi, Lakshmi Devi. Então, porque Lakshmi Devi se manifesta dentro da vaca, né? Então, a vaca também é uma expressão de Lakshmi Devi, por manifestar riqueza, prosperidade, abundância e ser uma fonte infinita de recursos. E é muito louco, por quê? Porque o Tara Bhadrapada, tem uma relação, né, com a Hirbudiyam, que é a serpente das profundezas, a Sheshanaga, a Ananta Shesha. E essa Sheshanaga, ela tá sustentando o universo. Aí o cara pensa, caraca, ela tá sustentando o universo. Como que ela tá sustentando o universo? Primeiro, ela está sustentando o Vishnu. Então ela está sustentando mais do que o universo. Muito mais do que o universo. Ela está sustentando o Vishnu. Só que ela também, quando esse Vishnu transpira os universos, dentro de cada gota de transpiração do corpo divino, que está tipo 3/4 de água,
no fundo daquela gota, estilo protegendo a saída do poço, né? Então, como se fosse o ralo, ela está segurando a tampa do ralo para não deixar ninguém sair daqui. Então, a Nantacheixa está lá no fundo desse oceano causal, que é o sustentador do universo, porque os planetas estão flutuando nesse oceano cósmico. Ela está fazendo o que lá no fundo, na real, né? Ela não está guardando o ralo do universo, né? Ela está guardando o mais precioso de todos os tesouros. E é exatamente o conhecimento transcendental. Então, a guardiã de todos os tesouros, essa Ananta Shesha que sustenta o oceano causal, né? Tem uma coisa interessante aí, porque oi, falando, O Dhruva também, o Dhruva e os Saptarishis, eles mas estão eles segura, eles estão se sustentando lá de cima, né? sim, Agora que me ocorreu isso. É interessante, né? Druva, Tá segurando a força dele é a devoção, né? pronto. Perfeito o que você trouxe agora, porque se você for olhar pela oposição de Uttara Bhadra, vai dar lá em Titra. E Titra é a estrela do. Tu acabou de falar o nome dele. Dhruva Maharaj. Ou será que O quê? É a estrela de Dhruva, Titra Paksha. É a estrela que sustenta também o eixo do movimento. não é ouro? Não é? Não, eu vou pesquisar aqui, depois eu digo. Beleza. Mas interessante essa observação, né? Tipo, ou é SWAT? Não, não é É SWAT, não. estrela polar, ela não é uma nakshatra, ela tá bem no centro mesmo. Ela sempre fica visível, né? Mas ela também tá se mexendo pra gente. Mas ela tem outro nome, além de estrela polar. Polares. Polares, então. É porque pode ter diferença também entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, eu não sei, na hora que pesquisar, tem que considerar. Beleza. Eu nem lembro mais qual era o assunto principal que a gente estava falando, mas eu já, das efemérides, eu estava falando de Vênus, e aí acabou que a gente foi falar sobre a Terra e acabou falando sobre o Tarabadra. Eu vou compartilhar aqui o, o mapa do ano pelo Kalapurusha para a gente fazer algumas avaliações. Beleza. Tá dando para ver o mapa? Acho que sim. Beleza. Que do jeito que ele aparece aqui. Ah, agora vai dar para aumentar. Pronto. Então, uma coisa interessante aqui, né? Se a gente for pensar sobre a qualidade dos planetas, as características que eles carregam, e a gente tem aqui uma distância muito pequena, né, entre Vênus e Marte, e Mercúrio um pouco. No Mercúrio está bem distante, a combustão dele está bem suave. Mas Vênus e Marte, eles estão bem próximos. E os efeitos que eles manifestam através dessa combustão, eles podem variar muito de pessoa para pessoa. Depende de como cada um utiliza a energia desses planetas, lembrando quais são essas energias, né? Quais são esses caracas que esses planetas carregam. É importante que cada um olhe para eles dentro do seu mapa natal também. Então, olhe para o seu mapa
E olha para Vênus, olha para Marte, vê se eles estão em conjunção com algum planeta, vê qual é o signo que eles estão, vê qual é a casa que eles estão. Então você já tem uma avaliação primária sobre o seu Graha no mapa natal. E você conhece ele porque você vive com ele a partir do karma que ele entrega para você. Então, você já sabe a energia primária dele, você já sabe a forma como ele age. E aí agora a gente vai avaliar o que ele está entregando para esse ano, a partir desse marcador cartesiano do ano, desse ano helenístico, né? Que começou dia 1º de janeiro. Eu gerei esse mapa e a gente tem Marte, Vênus, Mercúrio e o Sol em Sagitário. Marte, ele envia o primeiro olhar dele para a quarta casa a partir dele. Então a primeira coisa que a gente vai olhar aí é onde está Marte, onde está Marte, onde está Sagitário no seu mapa natal. Se tem planetas em Sagitário no seu mapa natal, qual é a casa, né, que está Sagitário no seu mapa natal. E aí você vai colocar esses efeitos de Marte sobre Sagitário. E como que você vai entender esses efeitos de Marte? Primeiro, você conhece as características desse Marte no seu mapa natal, como que ele age para você. E segundo, você vai imaginar que ele está, entender, né, que ele está combusto. E essas características de combustão podem falar sobre impaciência, pode falar sobre ansiedade, pode falar um pouco sobre agressividade, insegurança. Então você pode estar se sentindo ameaçado de alguma maneira, você pode estar se sentindo acuado, você pode estar se sentindo até um pouco cobrado. A sua energia pode ter oscilações. Então, isso seriam, né, algumas características um pouco negativas para esse Marte. Mas se a gente for colocar as características que podem se manifestar positivamente, a gente pode entender o quê? A força do Sol, a potência do Sol, a luz, iluminando aquilo que não é bom, que não é necessário, ou que não é um comportamento favorável vindo dessa energia de Marte, trazendo para a gente uma observação direta e uma experiência direta dessa energia de Marte na vida da gente, como a gente pode corrigir ela, né? E aí uma das coisas da conversa que a gente teve hoje mais cedo é que esse ano Marte não fica retrógrado. Então a gente tem que olhar para Marte esse ano num movimento direto, constante, agindo, baseado nessa energia que ele está carregando do signo de Sagitário. E o que é Sagitário? Sagitário é aquele que enxerga mais longe. Ele está mirando a flecha dele onde ele nem enxerga. Então, o Sagitário fala sobre, pelo Kalapurusha principalmente, sobre o Dharma. Ele fala sobre o propósito espiritual, ele fala sobre a prática espiritual. Ele fala pela busca do conhecimento mais elevado. Então, qual é a energia que a gente quer que Marte atue na vida da gente esse ano? Eu acho mais favorável uma energia voltada para a purificação, para o desenvolvimento espiritual, para o conhecimento transcendental, para o serviço, entendendo também, né, que Marte é chamado do Senhor do sacrifício, o realizador dos sacrifícios. Então, Marte é o que acende o fogo sacrificial. E Marte é o que se sacrifica quando a gente entende Kartikeya, o filho de Shiva, que nasce para ser o general dos deuses. E ainda uma criancinha vai lutar no campo de batalha e mata
um demônio muito poderoso, que só ele poderia matar. Então a gente entende esse lugar de realmente estar apto e estar ativo. E aí, com uma energia extremamente apaixonada, que precisa ter uma motivação adequada para não agir no sentido autodestrutivo, no sentido nocivo para si mesmo e para o meio ambiente. Então, quando a gente pensa, e isso é uma outra forma de olhar para Marte também, ele fala sobre a energia e o desejo sexual. Ele fala também sobre a forma, né, como a gente busca por essa conexão emocional baseada na satisfação sensorial. Então, o resultado da maneira pela qual a gente usa essa nossa energia sexual, sensual, apaixonada, energia de desejo, energia ativa, essa energia ela volta para a gente como consequência, seja positiva ou seja negativa. Então, é um fator muito positivo olhar para esse Marte em Sagitário e entender que é daí que ele vai carregar a energia para o ano inteiro, sem olhar para trás. Sem olhar para trás, pode não ser tão bom também. Porque quando o planeta fica retrógrado, ele castiga a gente um pouco, mas ele dá a opção da gente fazer um ajuste de curso. Então, o ideal é já fazer esse ajuste de curso agora, ou já ter feito esse ajuste de curso também. Por isso, como eu estava falando no começo, né? O ano vai ser bem complicado, mas para a gente que de alguma maneira já está tentando praticar a vida espiritual e buscando, na medida da nossa capacidade, o conhecimento transcendental, os efeitos desse momento generalizado, né, para o planeta, eles vão ser um pouco mais. Não é que eles vão ser mais suaves, mas a gente vai aprender com eles ao invés de apenas sofrer. Então, olhando para esse Marte, né, a primeira energia que ele carrega é essa energia de Sagitário. E aí ele vai e leva essa energia de Sagitário para o signo de Peixes, que é o primeiro olhar que ele manda. E aí ele encontra, não no exato grau, mas no signo, o planeta Saturno. E esse ano, Saturno vai ficar o ano inteiro no signo de Peixes. Então, a gente pode considerar que esse olhar de Marte sobre Saturno, ele Saturno vai carregar esse olhar, né, essa energia que Marte mandou para ele durante o ano todo nesse signo. E aí o que acontece, né? Qual é o paradoxo que envolve Marte e Saturno? Marte é acelerado, Marte é apressado, Marte é competitivo, Marte é apaixonado, Marte quer fazer tudo rápido. Saturno é lento. Saturno avalia, ele é racional, ele vai querer encontrar os prós e os contras de tudo. Ele vai agir devagar, mas tudo o que ele fizer vai ser de maneira concreta e vai se manter durante um bom tempo. E aí a gente olha para o seguinte: pelo Kalapurusha, Peixes é a casa 12. É uma casa de perdas ou desapego. O processo de purificação, ele é um processo de desapego. E é um processo com várias etapas. Porque muitas vezes a purificação ela precisa passar pelo perdão.
perdão, ele é o único caminho para alcançar o desapego. A gente não consegue desapegar de algo que a gente não perdoou, nem na gente e nem do outro. Então, a única maneira real de desapegar é através do perdão. E aí a gente olha para o efeito desse Marte que ele manda da casa 9 para a casa 12, é o conhecimento mais elevado e mais apropriado para ressignificar aquele karma, para que a gente possa alcançar o perdão e aí sim desapegar. Porque um dos papéis principais de Saturno é fazer uma limpeza pesada. Porque Saturno é o do trabalho duro. Saturno mostra onde está a sujeira. E agora ele está mostrando a sujeira em peixes. Seja lá onde cada um tem peixes no seu mapa, Saturno está mostrando sujeira ali. Saturno está mostrando aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser realmente transformado de uma maneira profunda e se transformar num comportamento positivo. E Saturno é a disciplina que torna a austeridade uma rotina. E Marte é a energia que faz com que dia após dia você continue fazendo aquilo que você sabe que é bom para você. O Sadhana. E o Sadhana tá nessa casa 9, que é a casa do Dharma. É onde Marte, Vênus, Mercúrio e o Sol, eles estavam no primeiro dia desse ano. Então a gente está considerando esse marcador como um mapa natal e a gente está avaliando como esse ano vai decorrer a partir desse mapa natal que foi gerado no primeiro dia do ano, considerando Kalapurusha. A gente tem um outro fator interessantíssimo aqui, né? Que é o segundo olhar de Marte. E esse segundo olhar de Marte, o Shakti Drishti, ele é recíproco com o ambiente para onde ele manda o olhar, porque tem um planeta lá que manda um olhar de 180 graus de volta para ele. Da mesma maneira, e aí eu já vou pular também, já que eu estou falando de um Shakti Drishti que Marte toma de volta de Júpiter, existe um Drishti de Saturno que ele envia de Peixes para Marte no signo de Sagitário, que é o olhar que ele manda para a 10ª casa a partir dele. Então, do mesmo jeito que Saturno recebe um olhar de Marte, ele manda um olhar para cima de Marte. Mas esse olhar de Saturno sobre Sagitário incide também sobre todos os outros planetas que estão lá. Então, no caso, Saturno só está recebendo o olhar de Marte, mas ele está mandando um olhar para todo mundo que está no signo de Sagitário. No caso do signo de Gêmeos, que é o Shakti Drishti que Marte manda para ele, a gente tem Júpiter lá e a gente tem uma energia, vamos considerar também aqui, né, uma coisa mais pontual dentro da análise desse mapa, né? Com 27 graus, esse Júpiter ele está em Punavasso. Punavasso é uma estrela, é uma nakshatra, né? Regida por Júpiter mesmo. E é uma estrela muito abençoada. É uma estrela que traz muita prosperidade. É uma estrela que traz um processo também de renascimento. Porque ela é a nakshatra imediatamente após Ardra, que é uma nakshatra muito destrutiva. Então, uma das características de Punavasso é que ela é representada por um brotinho de uma planta que começa a nascer
após uma grande devastação. Então, depois de um incêndio, aquelas primeiras folhinhas verdes que surgem é Punavasu. Punavasu também é representada por um sol nascendo, porque não importa o quanto sinistra e terrível seja a noite, o sol vai nascer e vai destruir as trevas. Então, Punavasu fala sobre essa esperança e essa fé de que a felicidade, o brilho, a luz, a prosperidade, a abundância, ela vai se manifestar e ela vai voltar. E a gente tem Júpiter aí. Júpiter é um grande benéfico. Ele é um dos maiores benéficos, né, junto com Mercúrio e Vênus. Júpiter é o mestre espiritual. Gêmeos não é um signo tão bom para Júpiter. E se a gente considerar o Kalapurusha, a casa 3 também não é uma casa tão boa para Júpiter. Mas a gente tem que aprender a fazer dar tudo bom resultado. Extrair o melhor de tudo. Como Srila Maharaj fala, o meio ambiente é sempre favorável para a evolução espiritual. Então a gente pode aprender o tempo todo. Então esse Júpiter em Gêmeos, em Punavasu, e Punavasu também tem uma característica muito interessante. Júpiter, ele faz crescer tudo, ele expande tudo. Punavasu tem uma coisa de exagero. Punavasu é meio exagerada. Punavasu, ela cresce as coisas, às vezes, bastante. Então, como a gente pode considerar isso, né? Numa casa de expressão, comunicação, coragem e independência, é a gente sempre falar a verdade e ser responsável por aquilo que a gente está dizendo, como algo que seja benéfico para todo mundo que puder acessar aquela vibração, né? Para todo mundo que puder acessar aquela informação, aquele conhecimento. Esse é o papel de Júpiter, esse é o papel também da casa 3, que é uma casa de expressão, né? Uma casa de. Se a gente for pensar, a expressão ela é uma troca, porque tão importante como falar é a gente saber ouvir e aprender através dessa experiência constante da conexão com as outras pessoas. Então, eu estou falando isso porque a casa 3 ela está dentro do tricona de Kama e Júpiter, ele manda os dristes dele para dentro do tricona. E o primeiro driste que ele envia pelo Kala Purusha vai para a casa 7 no signo de Libra, que é um signo muito de social, né? Um signo muito de grupos, de relacionamentos, de contratos também. Mas aqui a gente está observando agora o Shakti Drishti que Júpiter envia sobre Marte, mas que também envia sobre Mercúrio, Vênus e o Sol. Então, agora, a gente entende que o signo de Sagitário, para esse mapa, né, a gente entende que recebe olhares de Saturno e Júpiter. E são olhares muito bons, muito positivos, para que a gente evolua, para que a gente se desenvolva espiritualmente. E a gente tem o último olhar de Marte, que vai para a oitava casa a parte dele e afeta o signo de Câncer. Esse signo de Câncer é a máxima debilidade de Marte.
Então, os efeitos de Marte aí são um pouco desconfortáveis. E a gente pode entender esse desconforto relacionado à família, ao ambiente doméstico, relacionado ao relacionamento afetivo mesmo, porque Marte e Vênus. Vênus representa essa energia feminina, representa o casamento, representa para os homens a esposa. E alguns astrólogos, né, analisam que Marte representa o marido para as mulheres ocidentais. Então a gente tem aqui um ambiente de uma energia tensa, de uma energia um pouco ansiosa e um pouco, talvez, frustrada ou com algum tipo de cobrança emocional mesmo. Alguém tem alguma pergunta ou quer falar alguma coisa sobre Marte? Não tem, não tem mensagem aqui? Então, beleza. Quer falar, Ana? Fala aí. Oi? Tá tranquilo. Beleza. É... Então, falar sobre os planetas que mandam mais Drishti, né? Fala aí, Bhuvana Sundari. Agora, Dandavati, como é que como é que a gente pode transformar essa energia de frustração, de raiva contida, energia negativa de Marte? Como é que a gente transmuta isso? Vai depender de pessoa para pessoa, mas é atividade, ação, gastar essa energia, não deixar ela dentro da cabeça, não ficar especulando sobre ela, é agir de alguma maneira. Ó, a Rafaela colocou ali exercício físico. Exercício físico para algumas pessoas, limpeza para outras pessoas, reforma da casa para outras pessoas, artes marciais para outra pessoa, jardinagem para outra pessoa. Mas o lance é atividade. Atividade, gastar a energia de Marte. Então, gastando a energia de Marte, a cabeça fica mais fria. E aí você vai conseguir calcular e pensar as coisas melhor. Cozinhar também. A atividade intelectual não serve. Putz, serve também, funciona, porque tem a conjunção com Mercúrio aqui, tá no signo de Sagitário, então fala sobre um conhecimento superior, evoluir através do conhecimento, mas não vai acabar com a ansiedade, por exemplo. Você vai continuar ansiosa, tá ligado? Por mais que você estude, por mais que você leia, mais você vai, porque a energia vai estar presa dentro de você, vibrando dentro de você. Então é bom gastar energia de alguma maneira. Fala aí, Ana. Eu gosto de uns remédios populares que, Diz tipo, aí. sabe, surge por aí, assim, uns ditados, aí tu vê, não, esse é remédio pra... Tem um Hum, assim, ó, daí, tipo, tá, as pessoas começam a se irritar e tal, a se estressar, daí uma delas fala assim, eu vou dar uma volta, e sai pra caminhar, assim, sabe? É, pronto. é típico um remédio de Marte, mas, tipo, pode ser usado antes quando percebe a rusga, a pessoa pode dizer, ah, vou sair para dar uma volta para esparecer a cabeça. É, você fala, Antes do limite, né? antes do limite, antes do limite. Quando tu vê que está se irritando, dá uma volta, e essa volta ela pode ser uma volta do tipo fresca, mas ela pode ter uma marcha de Marte, né? Sabe? Tipo Uhum. aquela pisada firme, assim, né? Aquele ritmo, assim, né? Marcial, assim. Tipo, não ser uma corrida, né?
Mas pode, Então, e nem ser uma caminhada devagar, mas ela ser uma marcha, sabe? Porque o ritmo pode te ajudar com as coisas de Marte. esse pode Entender o ser, ritmo. esse pode ser o resultado do olhar de Saturno, de dar ritmo, de dar cadência, de disciplinar o movimento, né? Ah, quem que escreveu aqui? Foi a Rafaela. Ah, boa. Ela tem medo do que pode acontecer se ela não der uma volta. Não pode crer. E recebe o olhar de Saturno também. Então é bem o que a gente está falando. Diz aí, Ana. Não, que a pessoa que eu via uma pessoa fazer isso. Ela percebia que ela ia se irritar, ela não se irritava, ela saía para dar uma volta. E ela Então, voltava e, tipo, tava totalmente outro clima, assim, né? Ela tinha, como é que se diz, acho que também pode ser uma característica, às vezes, marciana, uma certa capacidade intuitiva, assim, ela vai dar um temporal aqui, sabe? Eu vou me abrigar. Então, né? Tipo, mostra essa condição, às vezes, natal de um Marte dando bons resultados, assim, no sentido de ele sempre perceber a irritação e direcionar, né? Direcionar, porque é uma energia também, né? Essa é uma coisa interessante, que o Marte tem essa coisa da víria, da força, né? Da vitalidade. E às vezes falta essa energia em várias áreas da nossa vida. A gente não tem vitalidade de tocar um negócio, um projeto, não sei o quê, sabe? E a gente fica gastando essa energia com uns negócios totalmente inapropriados. Então, às vezes, esse momento de irritação pode ser também entendido como um lembrete de onde a gente tem que focar, entendeu? Tipo, tô ficando no lugar errado, né? Tipo, vai lá escrever o que você tem que fazer, vai lá não tem que fazer aquele negócio lá, dar uma caminhada e pagar aquela conta, e não sei o que lá. Vai lá fazer isso, aproveita que tá com essa energia, né? Energia eu, acumulada. é, só para aproveitar, né, eu quero trazer a concepção védica, né? Fala que quando surge a ira, tudo se perde, inclusive a inteligência. Então, uma das coisas que a ira faz é com que a gente não consiga pensar direito. E vários fatores atuam sobre isso. Um deles é a austeridade. A austeridade, o sacrifício, às vezes, ele leva a pessoa para momentos de uma sensibilidade que podem culminar com ira, com uma explosão irada. Então, a austeridade, quem está fazendo alguma austeridade, né, algum sacrifício, alguma mudança de rotina, ela está completamente sensível. E é Marte que tá sensível, tá ligado? É Marte que tá ali, tipo, sensível com a parada. Porque se você for pensar, por um lado, é Escorpião que tá ativo, transformando a pessoa de dentro para fora. Por outro lado, é Ares que tá ativo, porque é a personalidade da pessoa que tá mudando através do comportamento. E aí tem um outro fator ainda, e aí eu já vou deixar a Ana falar que a gente fala, né? Tipo, o dia da purificação é Ekadasi. Qual é a austeridade de Ekadasi? Jejum. Qual é o grande problema do Ekadasi? Briga dentro do templo. Porque a galera fica sem comer, fica todo mundo de mau humor, e por qualquer coisinha, um estoura com o outro e rola uma treta gigante. Então, o que é que Gurudeva fazia? Quando ele ouvia qualquer discussão, qualquer coisa, ele já mandava alguém ir lá
e mandar as duas pessoas pro quarto e mandava comida pro quarto da pessoa. Então, assim, isola e dá comida para ele, velho. Tipo, é melhor ele comer do que ele cometer ofensa. Então, assim, muitas vezes a gente, tipo, só precisa comer, velho. É fome, tá ligado? É fome. E aí, é muito louco, porque Marte se acalma, porque ele vai ter que gastar o fogo dele para queimar a comida. Então, é um remédio interessante também, tá ligado? E aí, rapidinho, Ana, só para responder aqui a Rafaela, né? Ela falou: Marte Migrashira é bem isso aí, ó. O clima tá estranho aqui, vou dar uma volta. Se tiver de bom humor. Porque se tiver de mau humor, vai dar uma volta e nem avisa. Só sai, tá ligado? Tipo, o clima pesou, desapareci. Ninguém nem me viu, nem notou minha falta. É tipo, essa é a frase da minha vida, assim, tipo, chegar sem ser notado e sair sem que ninguém sinta falta. Tipo, você só passou por lá, tá ligado? Tipo, é isso, é o melhor que dá pra fazer. Fala aí, Ana. Tô de jejum. Oi? Eu tô de jejum. Mas já passou a parte do, Do da mau humor. irritação. É, do mau humor. É, tem uma hora que passa, né? Até o O mau cara humor, desapega. até o mau humor sai fora. Mas esse é o negócio era exatamente isso que eu ia falar, o que tu falou, que esse é sintoma de um pita que começa, porque daí pega essa coisa que a Alexandra falou. Dá para usar para raciocinar, para cálculo, dá, né? Porque ele rege a lógica, o mate é responsável pela parte lógica. Não a parte matemática, mas a lógica por detrás da matemática, ou a lógica por detrás da astrologia. Tem muita coisa interessante nesse ponto. E isso é responsável é o Agni, né? O Pita. Então, só que ele tem um limite, ele gasta também, às vezes até de estudar, né? E precisa parar e se alimentar e etc, né? Ir no Porque o que eu banheiro. faço é ler muito. A minha atividade intelectual é muito maior do que minha atividade física. Eu fico o dia todo sentada. Eu passo o É, dia né? sentada. É lendo, estudando, escrevendo. Lendo, estudando, escrevendo. Lendo, estudando, escrevendo. Então, cálculo é rápido. Cálculo é meia hora eu faço. Agora, o resto é interpretação, o estudo, colocar a ideia no papel, e aí pegar um livro que dá maior intensidade daquilo que eu quero falar, e pegar um autor certo, aí eu pego um livro, e pega outro, pega outro, pega outro. Então, é isso que é o pior, é a atividade intelectual. E aí o Martin Câncer, eu ia até falar isso, que é esse Martin Câncer meu, eu não tenho só o andar, eu tenho que andar e soltar os cachorros na rua, perto de ninguém, porque senão eu vou chorar e vou ficar falando e chorando, né? Então é melhor eu soltar os cachorros, porque daí raciocina, né? Mas não, mas eu ia falar besteira, né? Se eu fosse falar isso, eu ia falar uma grande de uma bobagem. Então é melhor eu falar, volta para fora, aí já saiu, não Essa é saiu para boa. Soltar os cachorros é bom. É total mate. tipo parecendo uma maluca no meio da rua, mas tá tudo bem, tá tudo Boa. certo. É bom ouvir metal também. Bota um metal pesado para rolar. Quando você vê, depois de 15 minutos, relaxou já. Tá no Já boche. gritaram por mim. Já gritaram por mim, velho. Já resolveram o meu problema. Já E resolveram o meu aí? problema. Agora eu tô suave. Outra coisa, né? Um bom remédio para essa energia, né? De mau humor e tal. Outro dia eu fui fazer um trampo e aí encontrei com um casal e aí a mulher falou assim, tipo, tô de péssimo humor, tô de muito mau humor, parei de fumar e tô de TPM.
Aí ela achou que eu ia me incomodar, né? Aí eu só virei assim, putz, velho, lamento muito, pior pra você, tá ligado? Tipo, eu não vou sofrer porque você tá de mau humor. Quem vai sofrer porque tá de mau humor é você, tá ligado? Eu tô aqui na minha, vou fazer o que eu tenho que fazer de boa, e aí fiquei tirando onda, fazendo piada, brincando e tal. E aí o mau humor dela foi craquelando, foi fragmentando também. Mas é isso. Marte, ele não aguenta provocação. Então não enfrenta o maluco, tá ligado? Deixa ele se morder sozinho, porque aí quando ele vê que tá doendo, ele para. Tipo, ele não vai se machucar, tá ligado? Então, é Não, saber. a pessoa com problema ali de Marte, tipo um Marte com busto, um mapa natal, algumas coisas muito sérias, assim, né? Casa difícil e tal. Ela é viciada em arrumar treta. Ela nem tá, às vezes nem tá percebendo que ela é viciada, tipo cocaína, assim, Uhum, sabe? E daí quando ela percebe que alguém cai na armadilha, deu. ganhou o jogo já. Já, porque daí ela sempre vai cutucar e o outro vai retrucar, daí ela vai ter com alguém para esvair, né, essa energia. Então é muito interessante observar esse lugar que tipo a gente fica alimentando esse cachorro raivoso de alguém, sabe? Essa é a palavra, alimentando. Então, cada vez que esse circuito se fecha, você alimenta ele, tá ligado? Então a ideia é quebrar com esse circuito. Tipo, não deixar o gatilho acionar o circuito. E aí você cria novos caminhos emocionais, comportamentais, você ressignifica essas memórias, você trabalha com substâncias diferentes, tá ligado? Então, só para deixar também, né, mais um aviso para a galera. Começo de ano, o que é muito legal fazer? Pegar o mapa natal e fazer a transcrição dele de novo. Pegar todas as palavras e escolher as palavras que estão acendendo para você agora. Então, assim, pega a casa um, olha as palavras da casa um. Pega o signo da casa um, olha as palavras do signo da casa um. Monta um mapa natal. Aproveita que a gente acabou de gerar o mapa do ano, ou joga as efemérides em cima desse mapa, coloca as palavras lá. E aí você pega todas as palavras que você identificou como negativas, como desafios, como coisas pesadas, e você ressignifica elas. Você traz o que elas têm de positivo e trabalha o aspecto positivo, que é a polarização do efeito negativo que você já conhece, e você se apropria do remédio, que é uma atividade, é uma atitude, é uma postura perante si mesmo, que é uma reprogramação do próprio comportamento. Então, para o começo do ano, é a melhor coisa. Tipo, daqui a pouco tentar carnaval aí. Aproveita tirar um dia, um domingo e faz esse exercício e coloca assim, pô, não vou me estragar agora, mas depois do carnaval eu vou fazer esse processo da melhor maneira que eu puder. Mas o carnaval eu não vou perder não, mas depois, se o mundo não tiver acabado, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Fala aí, Ana. É, sim, recomendo um caderno. Deixa eu só tapar a capa. Um caderno, pode ser um caderninho, uma caderneta, um caderno velho que tem umas folhas por. Mas acho que pode tratar com carinho um caderno, assim, para fazer isso que o Gora está falando, sabe? Tipo, faz o mapa, faz o Navancha, faz a Revolução Solar, se, O se pega Dasha, o Dasha, pega e coloca tudo desde o início, como se nunca tivesse lido, e faz isso, essa retrospectiva da leitura do mapa, e Sei fazer depois revolução foca. solar, não. Podia explicar pra gente também, né? Como é que oi? faz?
A revolução solar, como é que faz? Eu não sei não. A gente pode No pensar em aplicativo, fazer. você vai no aplicativo, aí você vem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, do aplicativo, tem esses três tracinhos. Você clica aqui, aí aqui, ó, vai aparecer Vachapala. Tá vendo aqui, ó? Vachapala, Tájaca. Aí você clica, aí ele gera o mapa da revolução solar desse mapa. Então, assim, vamos supor, você abrir o seu mapa e aí você gera o Vachapala dele, ele vai calcular o seu aniversário daquele ano e gerar o mapa daquela revolução solar. Então, todo ano ele gera um mapa diferente. É isso. Fala aí, Ana. É isso aí. Daí ali vai ter, tu pode escolher o ano, entende? Tipo assim, o que marca a revolução solar é o mesmo posicionamento do Sol, mesmo grau, mesmo minuto, no ano em vigor. Então, às vezes não vai dar no teu aniversário, pode dar um dia antes, um dia depois, né? Pode dar em horário diferente do que tu nasceu, etc. O horário da E, seca. hã? Cada ano para frente, ele vai diminuindo a hora, vai tirando minutos. Acho que dá uns 30 minutos, 40 minutos por ano, uma coisa assim. É, e acho que depende do. Bom, mas aí, aí ele vai gerar um mapa. Só que daí tem que cuidar, por exemplo, se tu faz aniversário, se fez aniversário em setembro do ano passado, tu tem que botar o de 2025, que ele vai ser de setembro de 2025 a setembro de 2026, entendeu? Agora, para estudar, não é um mapa fácil, não, para estudar. E ele também não tem tanta relevância. Ele é um trânsito, né? Então, ele é usado como um apoio, entendeu? Para que tu faz o estudo dos trânsitos longos, depois os trânsitos médios, os trânsitos curtos, e depois tu vai lá e se apoia na Revolução Solar. Ah, que coisas se repetem nesse ano para mim? Ah, e que coisa o mapa da Revolução Solar. E ele é como, tipo assim, tu coloca o teu mapa natal e a Revolução Solar é como se fosse o papel manteiga, o papel vegetal por cima, assim. As coisas que estão no teu mapa natal e estão no mapa da Revolução Solar são as lições kármicas mais impactantes. Mas tem algumas outras coisinhas, assim, né? Tem uma coisa que vai ter o Lagna do ano, né? Vai ter o Regente do ano, O vai ter Munta, o Munta que é o ascendente progredido. E o que eu acho interessante de fazer, tu assim, pega um ano bem impactante da tua vida, seja impactante positivamente ou negativamente, gera esse mapa desse ano que já passou, que é teu, que tu conhece a tua experiência direta, e perceba como aquilo se manifestou. Sabe? Ah, tipo, eu comprei uma casa, regente de 4, onde é que estava regente de 4? Ah, regente de 4 estava na 10, bem aspectado, não sei o quê, eu estava em qual dash que eu estava, em qual subdash, sabe? Então, tu faz um estudo do passado para ir treinando o teu olhar para entender a revolução solar. É bem interessante de fazer isso. Bem interessante, pode usar o caderno também, para fazer essas coisas do passado, sabe? Fazer anotações. Ah, quando eu tive meu filho, como é que estava a Revolução Solar quando eu tive meu filho? Ah, o regente dá 5, sabe? Regente dá 9, regente. E aí as coisas vão aparecendo. Aí, não, eles não, a Revolução Solar eu não acho fácil de ler, mas quando a gente já passou e a experiência a gente já sabe o resultado, fica bem fácil de ler, de perceber os resultados. quando entende como cada planeta age, né? Como ele está manifestando em cada área da vida. É estilo estudar os dashas, é estilo estudar, tipo, os trânsitos antigos. Então,
olhar o Vajrapala, olhar a Revolução Solar é mais uma dessas camadas, né? Mais uma dessas layers. Eu tava vendo transparência. Véi, só quem tem 40 anos é que sabe o que é uma transparência. Quem tem menos de 40 anos não sabe o que é uma transparência, tá ligado? E eu achava muito legal aquelas máquinas de transparência que tinha aquela luz, tá ligado? Que projetava na parede os retroprojetor, era muito incrível. Que vinha com aquelas folhinhas transparentes que ia colocando uma leia em cima da outra. Caraca, é genial aquilo, tá ligado? É muito massa, é muito massa. O que a gente pode combinar é de trazer umas revoluções solares, né? Tipo, alguns de nós pega alguma de um ano bem emblemático e a gente Pô, podia estudar coletivamente, tipo, o resultado passado já passou. Aí a isso. pessoa manda o mapa, ou a gente, antes de colocar para gravar, todo mundo acessa o mapa natal da pessoa, e daí depois a gente coloca a Revolução Solar para analisar, ou se não, manda antes no grupo também, né? Manda antes no grupo para todo mundo estudar antes, tipo assim, uma semana antes do encontro, estuda, e daí depois cada um vai fazendo observações, ó, e daí a pessoa explica, sei lá, algum assunto, por exemplo, ah, foi o ano que eu tive meu filho, né? E aí a E gente, aí avaliar os efeitos. onde isso aparece, né? Isso é legal Uhum. de fazer, bem legal. É um exercício prático, né? Então, galera, eu acho que para não complicar muito e deixar assuntos específicos para ser mais fácil de estudar, hoje a gente falou sobre Marte. Marte para o ano. Então, os olhares dele, as energias dele, a gente falou um pouquinho sobre essa influência de Saturno, falou um pouco sobre a influência de Júpiter também, né? Nesses olhares que eles mandam mutuamente. A gente brincou um pouquinho, trouxe algumas interpretações também sobre remédios e tudo mais. E eu quero deixar vocês irem dormir mais cedo também, descansar bem e mais uma vez agradecer muito a presença de vocês. É muito legal a gente poder continuar estudando, continuar aprendendo e continuar compartilhando esse conhecimento, abrindo um espaço onde a gente pode trocar essas informações. Então, agradeço muito a vocês a oportunidade de poder servir, de poder aprender e de poder trocar mesmo tudo que a gente tem para trocar, tudo de melhor, de afeto, ternura, doçura e compaixão com todos os seres vivos. Todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais, a gente nunca pode esquecer disso. E a Ana quer falar alguma coisa. Diz aí, Ana. Tá, de remédio, uma coisa, um remédio bem bom, né, para Marte. E ele também é bom para Saturno. Dois. É Hanuman Chalisa e Narasimha Stuti. Estotram. Stuti, Ah, o Stuti? que Hum, é a Saturno, ele encontra Narasimha. E aí ele presta reverências e Narasimha devolve. E de Hanuman também, né? O Hanuman tem um momento no Ramayana que ele salva Saturno. E daí Saturno declara, ele agradece, honra Hanuman, exalta as qualidades de Hanuman e fala assim que os devotos dele que ouvirem as glórias de Hanuman serão abençoados e tal. Mas no Narasimha Stuti ele ele fala de astrologia no mantra. Então, manda no grupo, mando. massa. O remédio poderoso para quem tem também essa conjunção no céu, né? E só, se for só para Marte ou só para Saturno também, é um ótimo remédio. Muito Massa. bom. Massa. Era isso que eu queria. Valeu. Então, já tem sadhana aí para Hanuman, que não tem coisa melhor na vida do que fazer um sadhanazinho para Hanuman. Então,
Um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em paz. Logo mais a gente se encontra de novo. Continue estudando. Hare Krishna. Haribol.